Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Podpart. Nós estamos hoje no estúdio do Ale, o Ale que é Ale Brasil, você encontra ele nas redes sociais. Quem mora aqui na cidade de Foz do Iguaçu, fique à vontade para locar este espaço, porque esse espaço é de locação também. Na hora que a gente está com alguns perrengues no nosso estúdio, né, João? A gente vem para cá. O Ale sempre nos ajuda, nos dando aquela força. Então, nosso agradecimento de coração ao Ale Brasil por estar cedendo hoje, mas esse espaço aqui, ó, ele é locável. Você pode locar ele para fazer a sua gravação de cursos, de podcasts, o espaço está aí para que você use e abuse. Eu me chamo Patrícia Gonzalez, sou comunicadora há mais de 28 anos, e aqui nesse podcast a minha função é convidar pessoas que são interessantes, pessoas que têm história, pessoas que são extremamente capacitadas e que, olha, fazem empreendedorismo e estão dispostas a ajudar através das suas histórias. Você conhece nossa cidade, Foz do Iguaçu, em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro? Você tem a possibilidade de conhecer como vive a gente aqui de Foz do Iguaçu através do nosso podcast. Nós temos parceiros fantásticos, né? Nós temos a Lucro Certo, a Fernanda da Doce Romã, a Cleia Eventos, que também nos ajuda, nos possibilita também realizar toda a edição do nosso podcast. Quem mais que nós estamos hoje, João? Tem bastante gente que tá entrando. Nossa, é tanta gente. A Benditas, apesar que eu já não fui no Benditas, né? Mas a Kelly também está conosco, né, do Estúdio Benditas, maquiando. Hoje não deu tempo. Mas quando eu posso, eu passo por lá e ela dá uma repaginada aqui na Face para a gente ficar bem bonita. Gente, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar de liderança e vamos falar de terapia. Convidamos uma mulher maravilhosa, inteligentíssima. Ela responde pelo nome de Monique Pedrosa, terapeuta de ressignificação de traumas. Seja muito bem-vinda, Monique. Obrigada pelo convite. A gente já se acha, né? Aquelas que convida pessoas interessantes. Inteligentes, mais do que apresentadora. Muito obrigada, me sinto lisonjeada. É um prazer estar aqui. Eu sou terapeuta integrativa, então eu trabalho com um pouquinho de técnicas, um pouquinho de cada coisa, como a gente estava falando nos bastidores. Eu acabei desenvolvendo algumas técnicas também com a minha família, eu acabo trazendo isso para os meus pacientes. Faço doutorado em naturopatia, faltam 3 meses para terminar, veja a hora. Quando vê a hora, né? Estudando, Patrícia, sempre buscando conhecimento, o autoconhecimento, sempre trazendo para mim o que eu indico sempre é algo que eu já uso, que eu já trato, que eu já usei. Não gosto de passar nada que eu não tenha, não faça o menor sentido. E nem faz sentido a gente ensinar coisas que a que não gente façam sentido para que não tenham passado pela nossa história, né? Quando eu troco muito isso com o meu mentorado, por exemplo. Gente, eu já passei por isso, vai por mim, deu certo. Sim. E eu compartilho muito mais as coisas que deram erradas do que as coisas que dão certo. Porque as que dão certo estão aí, dá pra gente pegar como parâmetro e tudo mais. Agora, eu acho que a maioria das pessoas é muito difícil ficar errando o tempo todo. Quem já passou pelo caminho fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil. Mas eu quero te agradecer, Monique, pela disponibilidade de ter vindo. A gente teve alguns imprevistos. Eu gosto muito de ser original naquilo que eu faço, né? A gente teve alguns imprevistos para nossa edição, essa edição em especial, e você prontamente teve a disponibilidade de encaixou também horário, tudo, mas você teve vontade de estar com a gente. Isso que é bacana. E comunicação tem isso. Tem a ver com improvisos, mas é muito mais imprevistos do que improviso. O improviso eu acho perigoso. Eu acho que você precisa mesmo improvisar sabendo o que vai fazer. Mas os imprevistos acontecem. Você se lidou muito bem com eles para me ajudar. Hoje eu sou expert em lidar com imprevistos, acontece o tempo inteiro. A gente que é mãe, a gente que é empreendedora, profissional, está sempre acontecendo alguma coisa. Então a gente está aí sempre para isso e eu tive que estudar muito para aprender a lidar com imprevistos também. Porque eu era uma pessoa travada, sabe? Eu era uma pessoa tímida, quietinha, eu não era tão comunicativa igual eu sou hoje. Então eu fui buscar Não muito posso conhecimento. imaginar. Verdade. Eu não falava em microfone nem pensar.
Uma das primeiras ferramentas que eu usei foi estudar, fiz faculdade de fotografia, então ali a gente teve comunicação também, um pouquinho assim de jornalismo, alguma coisinha teve, e eu fui no teatro também, fiz um pouquinho de teatro para ajudar, então Estava bastante. tinha que ir lá na frente, depois eu ficava só nos bastidores. Você falava também sobre a liderança, então eu me vejo liderando, eu prefiro liderar as meninas da dança, das coreografias, dos diálogos, do que estar exatamente lá na frente. Então, eu aprendi muito a liderar no teatro. Foi o que me ajudou. É isso mesmo. Mas me fala das terapias, a gente vive esse tempo mais reflexivo, mais de estou passando por determinada situação e preciso da terapia. Eu não sei se você é desse tempo, se você tem essa idade que eu tenho, mas Acho que sim. Monique, houve um tempo que nós entrevistávamos principalmente psicólogos, terapeutas, e a função principal da nossa, o nosso motivo maior, às vezes a gente buscava uma pauta, né, e sempre o terapeuta chegava e falava assim, nós precisamos falar da cultura da não terapia, porque era estabelecido. Quem vai procurar um psicólogo, um terapeuta, tá louco, né? Isso são crenças limitantes. As crenças, é o que a gente cresce ouvindo. Nossos pais avós falavam assim: psicólogo é para louco. e é piada. Psiquiatra é para louco. Médico é para doente. Concordo. Então a pessoa não fazia prevenção. No tempo de entrevista e não de podcast, no tempo de entrevistas, era um anseio do psicólogo dizer, Patrícia, me pergunta isso, porque, por favor, que nós precisamos estabelecer uma nova cultura, uma nova crença. As pessoas precisam voltar, as pessoas precisam começar a acreditar muito mais do que desacreditar. Bom, hoje eu vejo esse papel já, esse bloqueio já meio que já dissolvendo essa realidade. Quanto mudou? Quanto que nós estamos de mais acessível da terapia? Patrícia, eu estou para dizer que depois da pandemia muita coisa melhorou nesse sentido, das pessoas buscarem mais prevenção. Mas foi só depois da pandemia? Eu estou falando assim no âmbito geral da pessoa buscar, vou me prevenir para não ficar doente, para não adoecer e para não morrer. As pessoas foram pegas muito de surpresa na época. Entendi. Mas um pouco antes, 2 anos antes ali, até hoje, a minha terapia, que é uma terapia mais holística, o que é o holístico? Olhar o paciente no corpo inteiro. Eu vou olhar o teu cabelo, o teu dente, tua pele, tua unha, teu intestino, sono, o corpo inteiro, as emoções, a timidez, a ansiedade, tudo. Então a pessoa não buscava tanto, eu vou no médico do olho e só, e não buscava um tratamento mais integrativo, mais holístico. Então, quando fala holístico na minha área, já era um preconceito. Será que isso aí não é negócio de tarô? Aí já acha que é outra coisa assim, mais no sentido religioso. E fica já com preconceito, até mesmo por causa daquilo que a gente ouve. Às vezes é aquilo que eu falei antes, os nossos pais falavam assim, isso é bobeira, isso não dá em nada. Terapia natural não resolve nada. Homeopatia, que eu sou homeopata também, homeopatia é aguinha não resolve nada. É muito pouquinho, eu preciso de alguma coisa mais forte. Preciso. E aí essas pessoas acabam atrapalhando quem quer buscar um conhecimento, quem quer buscar uma coisa mais diferente e só conhece aquilo que é o convencional. Nada contra o que é convencional, mas as terapias holísticas estão aí para isso. Curioso você falar sobre essa cultura porque é uma cultura boca a boca. Nós nem tínhamos internet na época, né? E essa cultura boca a boca dizer isso não serve para nada, isso é pouco demais, isso é fraco, porque veio né, ao longo dos anos as pessoas replicando essa informação. E a gente sabe que Skinner era muito bom nesse sentido, né? O terapeuta Skinner vai falar que a repetição de comportamento nos leva, né, a um comportamento fixo, né? A gente vai repetindo comportamentos, e é dele a frase. Na verdade, é de Goebbels a frase, né? Uma mentira contada muitas vezes vira verdade, porque que é a repetição de comportamento aí. É assim que se solidificou, então. Porém, vocês tiveram um advento aí da internet também, que possibilitou com que essa crença também fosse se dissolvendo ao longo do tempo. Sim, exatamente. Eu sempre buscando conhecimento, cursos. O próprio podcast, hoje em dia, é algo muito incrível, né? De você trocar uma ideia, trocar opinião, de se expressar, de se mostrar. Isso tem ajudado muito também
disseminar essas mentiras aí que foram colocadas na cabeça da gente e essas crenças limitantes e decolar para a vida. Quer dizer, as pessoas então estão fazendo mais terapias, elas estão buscando esse recurso, elas estão buscando essa alternativa de tratamento. Com certeza, e tendo resultados incríveis de autocura, pessoas que receberam um diagnóstico, por exemplo, Patrícia, de que ou você vai morrer de câncer ou você vai morrer de doença de Crohn, e a pessoa primeiro é acreditar. Lembra que eu te falei? O paciente ele tem que acreditar no tratamento, aquilo que ele está buscando. Se ele vai tomar um remédio, se ele vai tomar uma dipirona, e ele fala, isso ainda é nada, ele tem que acreditar naquilo que ele está fazendo, o profissional que está tratando dele. A fé dele, se ele vai acreditar em Deus, se ele vai acreditar nele mesmo, se ele vai acreditar no profissional, é acreditar, é a fé. Aí, quando ele bota fé no tratamento e ele faz correto, lembra que eu te falei que não é só o profissional, não é só o terapeuta, o paciente também tem que fazer a parte dele, trazer a autorresponsabilidade, o autoconhecimento. Olha, isso aqui estava me adoecendo. Talvez às vezes o local que você vive, as pessoas que você convive, elas te adoecem, o ambiente. Então, quando ele entende que ele precisa fazer uma mudança de ambiente, ressignificar, não só os traumas, que é algo que é um dos meus carros fortes, que é a ressignificação de trauma baseado na nova medicina germânica. Então, quando ele entende que ele precisa ressignificar a comida, as compulsões alimentares, as pessoas, as relações que ele tem tóxicas, ele pode sim desenvolver autocura. Então, esse paciente foi curado das duas doenças, juntos, no mesmo tempo. Entendi. Ele era daqui de Foz, agora ele mora em Cascavel, e ele ali no Costa, ele era o único paciente que saía andando, ia trabalhar, ia para academia, ia pegar o filho dele. Com câncer. Tratando de câncer, fazendo quimioterapia, todo o tratamento ele fez. Tratamento convencional ele fez também. Mas, paralelo a isso, ele fez o tratamento integrativo junto. Então, ele ficou muito forte. E fora que ele acreditou, ele falou, nenhuma das duas doenças vai me matar. Eu tenho filho, ele era jovem, 30 e poucos anos, eu vou lutar, eu vou vencer essa doença. Hoje ele está em Cascavel super bem. Que valva, que Primeira coisa é conquista. acreditar. Então, aí nós pulamos exatamente na sua especialidade, que é o seu carro-chefe. Por que você escolheu fazer trauma? Porque é o que eu mais gosto, porque eu era cheia de trauma. Então eu entendi que quando eu precisei ressignificar os meus traumas, que foi muitos deles com o meu pai, coisa de lá de trás, da gestação da minha mãe, da minha infância, e eu me curei, eu vi a cura acontecendo em mim, eu falei, é isso que eu quero fazer. É a naturopatia, que é o que eu faço. Hoje em dia eu estudo naturopatia, mas mesmo tratando com naturopatia, que é ele passar um floralzinho, um chá, óleos essenciais, mudar a alimentação com biorressonância, que é uma técnica que eu uso aqui em Foz do Iguaçu também. Eu entendi que mesmo assim a gente precisava ressignificar os traumas, porque senão é igual quando você tem uma ferida, você vai no hospital, o médico, o enfermeiro vai lavar sua ferida, vai fazer a sepsia, vai fechar ali, vai cicatrizar e vai curar, vai ficar só cicatriz depois. Mas se ele não lava, a ferida fica suja lá de graxa, de óleo, terra, de vidro, ela vai inflamar, vai ficar sempre doendo, vai ficar incomodando. Então, partindo por esse princípio, se eu não limpo a ferida, não fecho direitinho, ela vai ficar sempre ali te incomodando. Então, precisa sim mexer nos traumas. E muitos deles são da infância. Incrível, né? E Mas existem traumas de adolescência também, não Com existe? certeza. Abusos, não só Isso eu abusos considero super sexuais. importante. Esse é muito complicado. Muito complicado. Porque às vezes esse tipo de abuso vai gerar problemas no casamento, problemas de relacionamento, problemas sexuais, identidade, problema no trabalho, baixa autoestima, tanto no homem quanto na mulher. Quem eu sou vítima. Então, o primeiro ponto é você não se colocar no papel de vítima. Você não é vítima, você é vencedor, você está aqui por um propósito. Exato. E vamos buscar curar isso aí. Aquilo que te feriu, vamos ressignificar. E aí eu uso umas técnicas para isso. Uma delas é o Ho'oponopono. Você já ouviu falar? Já ouvi falar assim, Eu maravilhoso. gosto muito do Ho'oponopono. Inclusive, foi algo que eu desenvolvi na minha família, que é o Ho'oponopono para tratar algum órgão. Isso eu desenvolvi com meu filho. Meu filho não conseguia ir ao banheiro, ele tem 10 anos hoje. Isso ele tinha uns 5 aninhos. E ele, mamãe, eu não consigo ir no banheiro, tô com o intestino preso. Então eu falei, vamos fazer o Ho'oponopono pro seu intestino? Patrícia, ele estava uma semana sem ir ao banheiro. A gente já tinha tentado de tudo. Aí ele falou, eu falei, como que faz? Intestino abençoado. Passa a mão no intestino, fecha o olho. Ele fechou o olhinho, botou a mão no intestino, intestino abençoado. Primeira coisa, você abençoa o teu órgão. Eu sinto muito. Por favor, você me perdoa? Eu sou grato, eu te amo.
E ficou ali umas 3 vezes fazendo isso. Mamãe, mamãe, eu consegui. E depois disso, eu falei, olha, deu certo. Ele mesmo fala, filho, eu tô com dor de garganta. Ele, mamãe, faz um pão pra sua garganta. Ah, meu filho faz, o que o Meu filho pai é ouve, terapeuta. exatamente, ver o pai Eles fazer. repetem. Exatamente. Tem até uma música da Tamires Garcia que ela diz, o filho faz o que o meu pai fazendo, e aqui não estou falando do homem, estou falando do pai, é a pessoa responsável, né, que tá ali na educação. Para quem não sabe o que que é o Ho'oponopono, sempre tem a oportunidade de comunicar e ensinar. O que que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono foi descoberto ali alguns anos atrás, ele tomou mais proporção com a internet depois no Havaí. Eles tinham uma penitenciária de alta marginalidade, assim, criminosos que ninguém queria, de segurança máxima, digamos. E todo mundo ali adoecia. As pessoas adoeciam, as pessoas estavam ficando muito mal porque o ambiente era muito pesado. Só tinha ali da pior escória da sociedade, aqueles criminosos. E ninguém queria trabalhar lá. Tinha vaga e não tinha carcereiro, não tinha enfermeiro, não tinha médica, ninguém queria ir. Até que esse psiquiatra falou, não, eu vou lá, vou encarar isso aí. Ele trabalhou o Ponopono lá com as fichas dos presidiários. Ele começou com as fichas, pegava ficha lá e entendia. Esse aqui tem essa história, então ele olhava com amor para aquela pessoa. Então a primeira coisa é o amor, é você olhar com amor. Então essa técnica vai trabalhar perdão, amor, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Então, esse Ho'oponopono, quando a gente usa, não é para perdoar o outro. Então, eu vou perdoar alguém que fez muito mal para mim. E as pessoas falam, mas Monique, eu vou dizer eu te amo para essa pessoa me fez tanto mal, e eu vou dizer que eu amo, e ainda vou pedir perdão para ela. E aí eu falo, mas não é para a pessoa, é para você, não é você que quer ser curado. Então, não importa o outro. Não tem nada. Então foi trabalhado por 4 anos o Ho Oponopono com esse doutor lá no Havaí, e depois de 4 anos eles começaram a melhorar muito e alguns voltaram à sociedade, pararam de cometer crime. Isso está tudo registrado, tem livros, tem artigos. Desde então, a sociedade teve acesso e começou a mudar. Sim. Aplicar e mudar. E aí eu faço um convite, né? Se você não acredita, a gente fala, mas eu não acredito, só pratica. Pratica consigo mesma. Você falar para você. Quando eu cheguei aqui, que a gente começou, vou dar até um testemunhozinho rápido. Ontem a minha garganta estava falhando. Eu ia gravar um áudio, eu não sei se pro JP aconteceu. Eu falava assim, nossa, minha voz está sumindo. E quando ele me ligou, eu falei assim, será que eu vou ter voz para falar? Ó, até agora não falhou, tá vendo? E mais cedo, antes de vir pra cá, eu estava gravando um áudio e a voz não ia. E eu fiz pra minha garganta agora. Quando você começou a falar, eu tô aqui no meu pensamento, garganta abençoada. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. E a garganta não falhou. Eu tenho prova disso, tá lá no áudio. Experiência vivida, E né? hoje a minha garganta estava falhando. Que bárbaro isso, né? E eu vejo que as pessoas, elas estão abertas, elas estão colocando menos obstruções. E comunicação é isso, é ruído de comunicação que a gente costuma dizer, né? Tudo que vai tirar até a sua atenção. Se a pessoa não está assistindo esse podcast com vontade de querer assistir, já é o primeiro ruído de comunicação. A intenção, o interesse dela em aprender, em conhecer, em saber, em escutar, em acompanhar, já foi bloqueado e, bom, já aconteceu um ruído aí. Né? Então, eu percebo que esses ruídos, eles já estão se desconstruindo, ou pelo menos já estão sendo ressignificados. As pessoas estão abertas ao aprendizado. Eu estou vendo que eu até recebi a Nádia Bellis outro dia, que ela falou, Patrícia, as pessoas estão abertas à troca. Isso eu vou estar com ela amanhã. No podcast dela também, né? E ela também, daqui uns dias eu vou estar com ela também. E é isso, amiga. Eu percebo que nós estamos mais abertos a esse conhecimento. Para mim, isso é maravilhoso, porque eu sempre gostei do conhecimento. Sempre. Eu também. Eu adoro saber das coisas. A gente é curiosa, né? A gente deve ter um perfil parecido. Provavelmente. Eu vou bater o enneagrama lá e vou saber. Você tem enneagrama. Eu gosto. Eu adoro saber. Eu tinha uma professora de psicologia que falava muito sobre isso, o sabor de saber. Isso para mim tem tem um significado, tem um peso. Para mim, a credibilidade, o saber tem muita importância. E aí eu percebo assim que as pessoas estão abertas a essa troca de saberes. Isso é bom demais. Isso é evolutivo. E você me perguntou por que a ressignificação de traumas, Patrícia, é algo que me brilha os olhos. Eu amo fazer isso.
E hoje eu falo que eu tenho flow no meu atendimento. Assim, antes eu era muito quadradinha. Aí tem que ser essa técnica, eu vou usar PNL com essa pessoa. Provavelmente, a gente faz essas coisas. E aí eu falo assim, tem que ser assim, assim, assado. Hoje eu trabalho com poucas sessões e tenho um resultado a partir da primeira, segunda, terceira, muito rápido. A pessoa já sai diferente. Alguma coisa ali mexeu com a pessoa. Então eu falava assim, quando eu vejo algo ressignificado, por exemplo, o intestino que voltou a funcionar, a pessoa que voltou a dormir, a pessoa que começou a ter uma liberdade maior sexual com seu parceiro, porque ressignificou algo do passado. Alguém que não ouvia, que por causa de algo que ouviu, aquilo travou o ouvido dela. Pessoa que não sentia cheiro, porque algo aconteceu envolvendo o nariz. Cada órgão dentro da medicina germânica, a gente tem um dicionário das doenças. Cada um tem um porquê. E, lógico, cada pessoa tem sua história. Então, quando eu comecei a ver os resultados nítidos na minha frente, eu falei, é isso. É isso que eu gosto de fazer. E como é legal a gente ser um instrumento, a gente poder servir as pessoas, não é? É divino isso. É divino, É. sem sombra de dúvidas. Eu acho que essa é a vibe. A gente não tá aqui por acaso, né? De maneira nenhuma. É maravilhoso você poder servir, você olhar ao seu redor e falar assim, cara, existe alguém diferente hoje, porque eu fui usada para servir essa pessoa. A gente transcende o escopo do dinheiro. Mas muito mais além do que o dinheiro, é algo assim sobrenatural. É incrível. Maravilhoso. Os traumas estão aí, todos passaremos por eles, não é? E o trauma você pode ter a qualquer momento. Então, eu preparo o meu paciente a aprender a lidar com os traumas que vão vir no dia a dia. Você pode hoje não ter um dia legal. Você pode bater o carro, você pode receber uma notícia, você pode ligar a TV e vir uma notícia ruim, aquilo já baixa a sua frequência, você fica mal, já dá uma dor de barriga, já dá uma dor de estômago. Então, eu acabo dando ferramentas para que venha o trauma e você passa por ele. Uma coisa que eu falo sempre para meus pacientes é: mantenha sua imunidade alta. Imunidade alta, vitamina D alta, os exames ok, porque se vier a turbulência, se vem uma separação, se vem uma confusão, se vem um falecimento de alguém, porque isso pode acontecer com qualquer um, a gente para morrer basta estar vivo. Multa, Então, viu, JP? multa de trânsito, alguém te fechou no trânsito, então você Excesso de velocidade, viu, respira, JP? porque pode vir problema, E problema pode financeiro prevenir? vem. E pode prevenir a pessoa que tem excesso de velocidade também? Será que dá? Porque Tem um aplicativo, já, tem um aplicativo que você baixa que ele fala quando tem radar, pelo menos é o aplicativo. viu, olha Ó, aí. tem radar ali, aí você não vai correr contigo. Já ouviu falar desse aplicativo? Esse é que ele não usa. Ele Mas não só ele usa. que andou comigo. Deus o livre, você já andou com esse moço aqui, Eu pelo sou amor de Deus. Eu não Eu sou consigo, eu tenho labirintite. terapeutizada. Ah, bom, Eu então já tá tive precisando. labirintite, eu fiquei curada de labirintite. Mulher de Deus, o que é isso? Não tive nada, não fiquei enjoada nada. O João não funciona, viu? A gente precisa colocar um microfone do João, porque o João precisa começar a ser a voz oculta desse podcast. Mas ele é maravilhoso, eu já entrevistei ele. Não. Não, precisa ser a voz oculta desse podcast. O Estevão também. E tem aqui uma galera, gente. Tem uma galera Uma aqui galera de homens maravilhosa. E eles são jovens, mas eles são Muito respeitosos, responsáveis. responsáveis e são dali. Porque Esse é meu filho. mentira, que graça. E não, porque assim, tem uns adolescentes hoje, não reclamando deles, mas que eles estão muito nem aí. E acham que a gente é velho. É porque eu tenho um pré-adolescente em casa. Eu espero que fosse filho, seja educado, seja gentil com as pessoas mais velhas, porque você também vai ficar velho. O Estevão e o Davi são dos meus dois filhos. Eles nunca. Eu não sei o que é aborrecência. Ah, que bom. Me conta depois o Menina, segredo. não sei o que é aborrecência. Menina, é o ponopono, Daqui a é pouco oração e é muita então, eles são disciplina praticantes também. também. Muita disciplina, porque a gente precisa formar essa geração, precisa ter consciência e a sociedade ela nasce dentro do nosso lar. É. Ela nasce dentro do nosso lar, e nós mulheres temos uma grande responsabilidade. Nós queremos conquistar o mundo lá fora e estamos perdendo tudo dentro de casa. E nós, mulheres que somos mães de rapazes, né, a gente tem muita responsabilidade aí. Eu falo com a minha amiga Daya Abad, nutricionista, que tem 2 filhotes, são esses meninos aí,
porque eles são uma minoria, nós somos a maioria, né? A mulherada Sim. tá aí, que vão fazer a diferença aí. Exato. Homens de bem, educados, gentis, E que vão provedores. precisar de mulheres também do bem, gentis, também auxiliadoras, que vão precisar dessas Mas é aí que características. tá. Quando a gente cria eles para ser esses homens assim, eles vão atrair mulheres Exatamente. fortes como Eu não eles. tenho dúvida disso, e até profetizo isso. Amiga, vamos falar de algo que eu acho assim extremamente importante, que é esse ponto aí de convencimento que não é convencimento. Como é que a pessoa chega? Ela chega consciente de que ela vai precisar encarar os traumas e ressignificá-los e que talvez precise vivenciá-los ou passa por um processo de convencimento seu? Como é que é esse trânsito aí? Tem umas que sim, tem outras que não. É o marido que levou a esposa e a mãe que levou o filho. Aí chega lá, não, tá tudo certo, aí vai vindo, vai vindo. Eu deixo ir, sabe? Vamos falar da sua infância. Aí vem um monte de coisa. Aí sim, muitas vezes eu tenho que falar, eu tenho que trazer. Como eu te falei, tem gente que quer mexer, tem gente que não está preparado. Quando não está preparado, a gente não mexe. E quando tiver, a gente mexe na dor, no trauma. Se não, a pessoa fala, não, Monique, eu não quero mexer nisso, não, eu quero ficar assim. Acontece, sabe? Às vezes eu trato gente que passou por traumas muito difíceis, como por exemplo, perder um filho pequeno em hospital. E eu falo, não, a gente vai ter que trabalhar isso aí, desse médico, desse erro médico. A pessoa, não estou preparada. Então a gente respeita o tempo dela, mas ela já entendeu que isso aí acabou trazendo uma dor física mesmo. A pessoa sente dor, às vezes, fibromialgia, dor na coluna, dores de cabeça, dor de barriga, Tem gente que desenvolvimento. opta pela dor. Tem gente que não quer mexer. Eu tava te falando, tem gente que eu falo, você precisa tirar o glúten, que é inflamatório. Eu explico por quê, eu mostro ali, eu mando artigo para a pessoa ver se tem gente que é muito cética, né? Precisa ler para entender. Tem artigo científico para a pessoa, não, Manica, eu prefiro ficar com o meu pãozinho. Eu gosto do meu cafezinho da manhã com pãozinho, mas vamos trocar. Não, eu quero. Então, eu fico com dor. Já acostumei a viver com dor mesmo, tomando um corticoide, antibiótico, anti-inflamatório, e fica com dor. Então, não tem nada que eu possa fazer. Mas a informação eu já passei. Que bárbaro isso, curioso, né? O comportamento humano é uma caixinha de surpresas sempre, né? Monique, vamos mudar de campo aqui, agora saindo mais, entrando mais dentro da parte estrutural, de empreendedorismo, de liderança. Existem pessoas que são, mas não fugindo do trauma, né? Existem pessoas que não conseguem liderar, desejam liderança, e não conseguem liderar devido a traumas. Eu vejo a liderança totalmente linkada à comunicação, não consigo desvincular uma coisa da outra. Quem comunica consegue liderar, sim. Quem tem inteligência emocional consegue liderar. E, e onde o trauma entra nisso daí? Existe possibilidade dessas coisas, do trauma estar atrapalhando? Sim, o trauma já fez aquela criança ouvir, você não vai ser nada, você não vai dar em nada, você não é ninguém. Fica quieto, menino, não Fica, fala. Não é hora de falar. ou você é igual você que seu pai, que é de bosta, aquela porcaria, e já coloca um monte de complexo na criança. Quando a criança cresce, o adolescente, né, ou às vezes um trauma na escola, por exemplo, vai apresentar um trabalho, não consegue, muito medo, né? É possível sim se a pessoa quer. Só que a gente tem que entender, Patrícia, que tem perfis. Existem perfis para todo mundo. Nem todo mundo nasceu para liderar. Então, às vezes, é alguém que vai ficar nos bastidores, que vai ficar na. Tem perfil que é mais da tesouraria, que é mais do dinheiro. Tem pessoas que é da comunicação, dos bastidores, que gosta, que sabe fazer a ponte. E que vai ter a pessoa lá, como a Patrícia, que é a pessoa mais da frente, que tem a personalidade mais de tomar à frente. Então, eu acho que eu sou mais do perfil do meio, sabe? Não sou dos bastidores, não sou tão travada assim, estou ali no meio, e o seu perfil, por exemplo, já é um perfil mais comunicativo, mais imponente. Mas tem ferramentas que tratam isso sim. Eu, por exemplo, eu era extremamente tímida, não falava em público, não falava em microfone, não me apresentava. E eu consegui, com algumas ferramentas, ressignificar isso aí. Tem a questão dos traumas e tem a questão de buscar autoconhecimento, Dale Carnegie, Enneagrama, vários livros que eu li, isso, que ajudaram, sim. Mas eu já tinha um certo perfil de liderança desde a escola. Eu liderava, Então, mas tem gente que não tem. eu gosto muito desse tema, liderança, principalmente em todos, para homens, para mulheres. Eu gosto muito da questão da liderança e eu sempre digo que a potencialização é algo maravilhoso. Se conhecer é algo maravilhoso. Eu não consigo desvincular o conhecimento, não tenho.
E eu já vi pessoas que são líderes sem a necessidade de falar muito. Líderes natos, né? São líderes, eles não são extremamente comunicativos, mas os olhares, a fala muitas vezes pontual, só falou naquele momento e conseguiu reverter toda a situação. Eu acredito que nós podemos ser líderes onde quisermos ser, nos bastidores ou à frente. Depende do que você se propôs a fazer, desde que você conheça realmente suas verdadeiras habilidades, a sua vocação, esteja no lugar certo e ame fazer o que você sabe fazer, né? Que é maravilhoso. Mas eu gosto muito da ideia da liderança e a pessoa pensando realmente que identificando o seu trauma, identificando a sua limitação, ela tem condições de sair daquela condição, ou pelo menos trabalhar aquele trauma para que ela possa realmente fazer aquilo que ela nasceu para fazer. Sim, e às vezes você faz uma faculdade que não tem nada a ver com você, porque te impuseram, você tem que ser advogado, porque teu pai é advogado. E às vezes não é aquilo que a pessoa nasceu para fazer. Tem que ser médico, todo mundo aqui é médico, e a pessoa não tem perfil de médico. Exato. Então, quando busco o autoconhecimento cedo, na adolescência, já na infância, o meu filho já sabe o que ele quer e o que ele não É quer ser. mesmo? Com 10 anos, ele fala, eu achava que meu filho ia ser médico. Eu falo assim, quando eu tiver um filho, meu filho vai ser médico. Ele fala, não, mamãe, nada a ver comigo. Médico eu não vou ser. Ele fala assim, eu vou ser de alguma coisa de TI, de tecnologia, de programação. Médico, nada a ver comigo. Então, como é que eu vou insistir algo que não é dele? E o teu filho, você já começa a perceber Sim. a personalidade dele desde cedo. E vai direcionando para as vocações, né? Aquele que ele já tem uma habilidade, que ele já está colocando aí para todo mundo perceber. A gente percebe primeiramente. E se a gente insiste, a gente vai se frustrar, ele vai se Certeza. frustrar, ele vai sofrer, ele vai fazer 2, 3 faculdades e não é aquilo que ele queria. E como tá cheio, né? Como tem gente mudando, migrando, assim, de áreas que não são completamente avesso, assim, formei em direito e tô lá. Tá indo para medicina, às vezes com 50, 60 anos. Ou estou empreendendo em outra área, nasci para de repente ser CLT a vida inteira, mas aí estou empreendendo agora, né? Como tem, né? Exatamente. A internet tem ajudado muito nisso também. E como você tem ajudado mulheres em especial? Mulheres em especial, eu nem era pauta do assunto, mas eu passei por um divórcio muito sofrido há 2 anos. Então, eu tenho ajudado muitas mulheres, principalmente mulheres com filhos, filhos pequenos como eu, que passaram por essa dor ou estão passando. Eu tenho ajudado. Lembra que a gente falou também sobre aquilo que a gente passou? Eu só uso aquilo que que legitimiza a gente. Eu só recomendo aquilo que eu já usei, que fez bem, que eu usei na minha casa. Eu não indico aquilo que eu não conheço, que eu não faz sentido para mim. Então, eu passei por isso, eu precisei passar por isso. Uma amiga minha falou assim: era a única área que você não tinha passado ainda, né? Era um divórcio. Então, hoje eu consigo ajudar mulheres que estão passando, ou passaram, estão passando por depressão, ansiedade. E eu sempre quero que a família. Eu sou muito a favor da família, Patrícia. Tem mulher que chega para mim e fala: eu estou me separando. Teve traição? Teve agressão? Por quê? Às vezes é algo de personalidade, de coisa pequena que dá para resolver e a pessoa não se separa. Eu nunca sou, eu passei por isso mesmo que eu não sou a favor de uma separação. Sim. Eu sei quanto dói, principalmente nos nossos filhos. É muito doloroso. Então, se a gente conseguir salvar alguma coisa, mas se não tiver jeito, claro. eu lutei também, não teve jeito. Mas se não tiver jeito, eu tô aí para ajudar essas mulheres também, porque a maioria do meu público é mulher. E você tem ajudado a não separar ou passar por aquele processo mais leve? Geralmente não se separam. Ou não se separam. Porque às vezes são ajustes pequenos. Tem mulher, por exemplo, ai, Monique, eu não estou conseguindo ter relação sexual com meu marido, eu quero me separar, ou ele quer se separar. E a mulher foi abusada lá atrás. Então, quando a gente. Lembra, a gente falou do abuso? Quando ressignifica o trauma do abuso sexual, por exemplo, dela ou dele. E às vezes porque o casamento, ele é feito de várias coisas. Uma delas é o sexo, não tem como, né? Casamento sem sexo. Então, quando a gente ressignifica isso e arruma, o casal volta a ter a função, marido e mulher ali, e eles, então resolveu. Aí, era o problema, foi resolvido e agora. E às vezes, Patrícia, é uma reposição hormonal. Vem uma mulher para mim outro dia com 50 anos e falou assim: tô
outra, Monique, eu não lubrifico, eu não tenho prazer, eu não tô gostando, eu quero que meu marido suma, eu não quero mais ser. Querida, qual foi a última vez que você foi na ginecologista? Ah, não tem, eu nem ligo pra isso. Vamos na ginecologista, vamos ver como é que tá. Chegou os hormônios horríveis. Aí a ginecologista, que é parceira minha, fez a reposição hormonal nela e ela tá feliz da vida. Ela falou assim, tô até com medo de engravidar, assim, Não, de Cláudia Raia, né? Que é, engravidou com 52, é por aí. percebe que o ressignificar, às vezes, é ressignificar os seus hormônios, é ressignificar algo tão simples, uma alimentação, uma conversa, algo que às vezes tem gente que está se separando, mas trouxe o sobrinho para morar dentro de casa, trouxe o irmão e aquilo não está dando certo. E às vezes é coisa tão pequena que se resolve, volta ao normal. Agora você me chamou a atenção. Quando você falou da sua vida pessoal, eu fiquei pensando assim. Quando você tem tanto conhecimento assim, você usa para você ou a máxima continua? Casa de Ferreira, Espírito de Pau? Às vezes parece, né? Mas o casamento são duas pessoas. Quando as duas querem, os dois têm que querer. Quando um só quer fazer e o outro não luta, fica difícil. Uhum. Que foi mais ou menos o meu caso. Mas você utiliza-se de todas essas técnicas hoje para fazer sentido para vocês? Sim, eu fui em busca de terapia, eu faço terapia até hoje. Eu busquei terapia, eu falei, vamos buscar terapia também, vamos buscar terapia junto. Não é só a terapia, né? A terapia não é a salvadora, é a terapia, não, mas ajuda muito. E quando os dois querem, quando um não quer, dois não brigam, já ouvi falar aquele ditado. Então, um quis, outro não quis, então vai cada um pro seu lado e tá tudo certo. Hoje a minha vida tá bem tranquila, já passou o pior foram os primeiros meses ali, bem complicado, agora já tá tudo mais indo, sabe? As coisas estão indo melhor. E eu, no início, eu tinha vergonha disso. Eu, ai, que vergonha, eu sou cristã, sabe? Eu, cristã, eu prego na igreja, eu sou uma terapeuta também, eu falar, morria de vergonha, até que eu falei, não, é uma história, minha vida aconteceu, é como eu lido com isso, eu não sou vítima, eu não sou vítima de nada, eu sou uma vencedora, eu vou vencer isso aí. E eu cheguei a ter uma depressão ali nos primeiros meses, me tratei com a psiquiatra e tudo, e ela falou assim, você é uma batalhadora, uma guerreira, uma sobrevivente, você sobreviveu a um divórcio que não é fácil. Tem gente que fica muito mal mesmo, rapidinho sair dessa, com a ajuda de Deus, dos amigos, das terapias, autoconhecimento, mas eu não me tratei sozinha, realmente eu fui em busca de outros profissionais para me ajudarem meu filho também fez e faz tratamento até hoje, porque querendo ou não fica, lembra que eu falei da cicatriz? Fica ali uma cicatriz, né? Na gente, na criança, acaba que num divórcio muitas pessoas se machucam ao redor. A família toda se machuca. As duas famílias, família de uma, família de outra, os filhos. Então, não é algo que você passe ileso, não. Não, por isso que eu não desejo para ninguém, porque eu sei o quanto é difícil. Mas passa. Uma amiga minha que tinha passado por isso, eu liguei para ela nos dias, eu fiquei 2, 3 horas no telefone dela, falou assim, vai passar, isso passa. Isso não saiu da minha cabeça, vai passar. Se passou para ela, vai passar para mim. Então eu sempre falo isso, passou para mim, a gente acha que vai morrer, que acabou o mundo, mas não acabou, a gente tem toda a vida pela frente, a gente não está aqui por acaso, algo lindo Deus tem preparado para a gente fazer nessa terra. A gente não está aqui por acaso nessa data de hoje, né? Um mundo tão complicado do jeito que está e a gente está aqui hoje é por algo muito maior. Monique, você me fez, ouvindo a sua história agora, e é exatamente isso. É muito bonito ver você falar, Patrícia, você sempre é a favor da família. Sempre. Vou sempre defender a família, e esse é o sonho de Deus para toda mulher e todo homem que se casaram, né? Esse compromisso foi feito com Deus, primeiramente, depois, né, entre partes, né? Esse compromisso anunciado, voto, aliança. A gente fala lá até que a morte não separa. Exato. Exatamente Quer assim. dizer, vai gerar com certeza todo nível de frustração, tristeza e até depressão, como você mesmo explicou. Todavia, é importante que as pessoas não entendam apenas a Patrícia passa como um passe livre de dizer assim, vai em frente, não é? Mas também não dá para se vitimizar, cair né, na situação de, poxa, agora minha vida acabou, porque não é Não, bem assim. é só o começo. Eu tô vendo se eu olhar para o relógio aqui, Tô tranquilo. tá tranquilo, tá tranquilo. Mas olha, e com relação a, nós falamos, você fala tanto de inteligência emocional.
eu tenho percebido que as mulheres que têm se dedicado ao empreendedorismo, você que sempre esteve ali à frente, né? Fechando agenda, fechando e empresa grande, da qual você também faz parte, né? Sim. Né? Que é uma responsabilidade, quer dizer, desde muito cedo você já se viu liderando pessoas e trabalhando dentro de uma marca tão forte, tão importante que é a empresa a qual você faz parte. Mas me diga uma coisa, a mulher entendeu o empreendedorismo de verdade ou ainda tem batido a cabeça com as emoções, tem batido a cabeça com o excesso de trabalho, tem batido a cabeça com o excesso do feminismo, que ainda parece que tanto confunde a cabeça da mulher hoje, trazendo crenças que... Machismo O também. machismo que mulher tem que ficar atrás do tanque, E, é boa, é mulher na e cozinha. mulher, ao mesmo tempo, se apropriando dessa fala e muitas vezes não conseguindo entender o seu papel dentro da história E a também. gente pode ser tudo. Eu sou uma empreendedora que eu também faço comida, eu cozinho, eu lavo roupa, eu cuido do meu Os filho. papéis. Eu tenho o papel feminino, eu sou feminina. Eu falo sempre que a mulher tem que ser feminina. Você tem que ser mulher, você não ser mulher. Se é homem, seja masculino. Tem muitos papéis invertidos também, né? Então isso Exato. acaba E uma dando confusão problema. comunicativa, né? Mas tem mulheres que não querem ser, e tá tudo bem. Tem mulher que outro dia eu perguntei pra uma mulher que eu viajei, qual é a sua profissão? Ela falou assim, com muito orgulho, eu sou a mulher troféu, sou esposa troféu. E eu falo assim, nossa, esse é um sonho de toda mulher. Vai dizer que você não queria ter um homem muito bem sucedido e você tem lá seus 2 filhos e ele te proporciona tudo e você faz a comida saudável. Muitas mulheres me falam isso, Patrícia. Elas falam assim, Monique, eu ralo demais, eu tenho que trabalhar porque eu não tenho um homem provedor. Se eu tivesse, eu queria ser esposa troféu. E por isso que eu falo da fala feminista. Ser feminista nesse sentido não é legal, sabe? Eu não gosto. Eu sou a mulher feminina, sim, eu tomara, né, profetizo que eu seja uma mulher troféu um dia, mas eu quero continuar na minha profissão, na minha área, ajudando pessoas, né? Claro. E dedicando a sua energia para Enquanto eu puder, servir as pessoas. servir as pessoas. Mas por que não também eu servir a minha família? Lógico, em primeiro lugar, nosso primeiro ministério. Uma comidinha feita por você. Eu tenho maior orgulho disso, de poder fazer isso. Lá em casa tem um acordo entre eu e meu marido, nem tanto com as crianças, mas entre eu e meu marido, que o almoço nós temos que estar juntos à Nós mesa. também. Eu saio de manhã, eu faço Preciso. almoço, Eu faço trabalho, tarefa. eu trabalho de manhã, mas eu quero ir para casa, eu quero eu mesma fazer o meu alimento. É corrido, mas a gente dá um jeito. Exatamente, porque eu prezo por essa Constituição, isso precisa acontecer, esse valor eu não abro mão de fazer. A gente que, né, outro dia você foi na minha palestra, né, eu falo assim, gente, o meu sucesso, eu posso estar lá na palestra, pode estar no meio de milhares de pessoas, mas o meu sucesso é dentro de casa, eu gosto disso, eu quero sempre lutar por esse sucesso. Quando está fazendo sucesso lá, significa que a minha fama está rendendo em outros lugares. E isso também é um autocuidado, você cuidar de você, né, Patrícia? De você. Porque quando você faz a sua comidinha ali, mesmo que a pessoa sou solteira, ou moro sozinho, você está se cuidando. Quando você prepara o seu alimento, você vai no mercado, você busca os melhores ingredientes e você faz a sou naturopata, né? Então tem que puxar a sardinha para cá, para fazer a comidinha natural, com menos agrotóxicos, com menos porcarias, Vida de né? verdade, Não menos comer coisa. fast food e aquela vida corrida, dependendo de onde você mora. Tenta pelo menos, não consigo fazer almoço, tenta fazer uma jantinha, tenta fazer um café da manhã de qualidade, mesmo seja para você. Eu sempre falo, Patrícia, em primeiro lugar, no meu assim, de você. Segundo lugar, o seu marido, se você é casado. Segundo lugar, o seu marido. Aí vem os filhos. Porque depois os filhos vão embora. E fica você e o marido. Tem gente, não, primeiro lugar é o outro. E você só se coloca para depois, para depois, para depois. Aí quando vem um furacão, você fala, e agora? Quem eu sou? Onde que eu tô? Para onde que eu vou? Eu entrevistei a Carol Prado, não sei se você lembra da Carol, e a Carol, ela é micropigmentadora. Esse episódio não foi pro ar, ela me pediu para não colocar e vai ficar lá forever até que um dia ela libere pra gente, né? Ela contou bastante sobre o episódio da perda do filho dela. E esse episódio não foi pro ar. E uma das justificativas, ela falou assim, Patrícia, não adianta eu querer abençoar, porque foi muito abençoador esse podcast. Vou deixar todo mundo não, todo mundo é curioso com esse episódio, que não vai pro ar. Enquanto a Carol não liberar, a gente não vai. Porque ela fez todo o podcast comigo, mas eu chorei o podcast quase todo. Foi abençoador, maravilhoso.
E daí depois ela me ligou e falou, Paty, não coloque no ar. Eu quero te pedir, por favor, não coloque. Eu não estou preparada ainda e a sociedade ainda não está preparada para me É ouvir. igual eu falei, quando a pessoa não está pronta para mexer, a gente Né? não pode. Mas uma das coisas, uma das justificativas que ela me trouxe, assim, ouvindo você agora, ela me fez lembrar, ela dizia assim, Patrícia, não adianta eu querer abençoar outras pessoas, porque o podcast dela foi muito abençoador e ajudou muito, ajudava muito, ajudaria muitas pessoas, mas não adianta eu abençoar alguma, querer abençoar pessoas e não ser abençoada, no sentido assim, ter prejuízos com isso. Não é? Pode envolver muitas coisas. Estaria envolvendo, com certeza. Pessoas. Ninguém sabe desses bastidores que a gente vive diariamente, porque pensa assim, vamos gravar um podcast, tá tudo certo, né? Vamos fazer e tá tudo bem. Isso Não, aqui é responsabilidade, total, né? O que você comunicação fala é aqui é responsabilidade. total. Vai pro ar, eu sei. Eu tenho uma preocupação muito grande com o que, porque virou nós estamos vivendo um tempo de muito ruído comunicativo, de muitas vozes, todo mundo querendo protagonizar no seu Instagram, na sua rede social. Para nós jornalistas, para nós comunicadores, o like não enche a nossa barriga, nós não enchemos, não infla nosso ego, porque nós trabalhamos técnica, nós trabalhamos ângulos, nós trabalhamos estruturação de texto, nós trabalhamos toda uma responsabilidade comunicativa que vai além do like, vai além de visibilidade. Às vezes as pessoas olham, não, o podcast da Patrícia só tem tantos inscritos. Cara, eu tenho o nível de inscritos que eu tenho é de qualidade. E isso que me faz feliz e tá tudo bem. As pessoas que eu trago aqui são pessoas das quais eu quero realmente saber, estão escrevendo uma história linda para fora. Então, é esse compromisso que a gente tem, não tem dinheiro que pague, não tem like, não tem números de inscritos, que bom. Vai virar, eu sei que vai, mas é com o tempo e é saudável, precisa ser saudável. Então, ouvindo você falando assim, primeiro você, Primeiro você. primeiro cuidando de você. Coloque a máscara em você, a máscara De oxigênio, exatamente. Porque senão você morre, o outro morre e todo mundo morre. E principalmente nós mulheres, né, Patrícia? A gente tem que estar bem para nossa família, estar bem também. Nós somos o coração do lar. Nós falávamos de açúcar e as pessoas estão bastante inflamadas, irritadas, nervosas nas redes sociais. Nós falávamos. Então, eu ia falar com você agora. Será que esse resultado de tanta inflamação, tanta correria, tanta cérebro acelerado, né? Pensamento acelerado, como vai falar Augusto Cury, É um spa. Exatamente. Será que tem a ver, muito a ver com o açúcar? Claro que sim. Assim, não. O açúcar, a má alimentação, igual você, a gente falava, era o excesso. Eu estava falando para você, né? Eu não tomo café com açúcar, mas eu não sou hipócrita, eu não como docinho nenhum, nunca. Mas é tudo um pouquinho, uma vez ou outra, um social, mas eu não tomo o tempo todo, não como glúten. Como, mas eu É a dose. evito mais, é a dose, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, esse excesso de coisas, essa compulsão, essa ansiedade que está adoecendo as pessoas. Você acha que as pessoas estão preguiçosas de cozinhar ou elas não... Porque assim, tem uma grande diferença em estar preguiçosa, não ter tempo e não escolher, né? A gente às vezes... Exato. Uhum. O que Sim, está acontecendo? e elas têm as substituições, né? Quando eu faço a biorressonância, ó, você não pode comer açúcar, mas você pode comer coco. Então, usa um açúcar de coco. Tudo tem a substituição ali que a gente pode ir mexendo. Mas tem que ir lá no mercado, tem que fazer a compra com calma, tem que buscar. Então, não, vou usar o açúcar branco que é mais prático. E aí a pessoa não ressignifica a sua própria compra, aí fica mais difícil mesmo. Mas é uma zona de conforto. Zona de conforto é bom, né? Gostoso. Sair da zona de conforto dói. Tudo que faz você crescer dói, né? Não tem aquele ditado, no pain, no gain. Então, se vai crescer, vai doer. Crescer dói. Então, até para você se alimentar bem, vai doer às vezes mais um pouquinho no bolso. Mas o Lai Ribeiro sempre fala, invista na sua saúde para não ter que investir na sua doença no futuro. Então, é um barato que sai caro. Esse é a Fim das contas. Né? E no fim depois, das contas, vale a e aí as pessoas às vezes pensam só na alimentação, que é a cesta básica que vai ficar mais cara. Mas vamos pensar no tratamento facial, que muitas vezes você vai ter que pegar e fazer, porque né, aí envelheceu, os ácidos envelheceram, e estética, o cabelo que não tá legal, porque a alimentação também não tá legal. Porque reflete no cabelo, na pele, na unha, no intestino, em tudo. E, gente, ficar doente é muito caro. Isso sim é caro. Sim, é caro. Sim, isso é caro. Então, a saúde não tem preço. Vale muito a pena.
A gente investir hoje na nossa vida, na nossa saúde, para investir em você. Para você ficar bem e você dar o exemplo. Quando o nosso filho vê a gente se alimentando bem, ele se alimenta bem também, ele vai querer isso para a vida dele. Tá feliz? Bem feliz. Tô Você feliz tá de estar feliz? aqui. É? Tô bem feliz. Foi uma grata surpresa para mim. Nem estava esperando, né? E estou bem feliz de estar aqui. Estou feliz pelo dia de hoje. O dia de hoje é um presente. O seu hoje é o seu presente. Né? Na vida, você tá feliz, Maria? Eu estou namorando. Estou feliz. Tenho um namorado. Ele é um presente para mim também. É o meu presente. Eu não esperava, sabe? Aconteceu assim. Foi até rápido. Aconteceu, a gente se apaixonou. Estou feliz e apaixonada. Que bárbaro, gente. Esses dias ele tava me olhando, foi aniversário dele, ele ficou me olhando, falei, tá me olhando porque tá apaixonado? E ele sempre foi, né? Ai, que lindo, que bacana, que boa notícia. É muito bom, boa notícia, né? Porque depois que a gente dá uma notícia dessa, o pessoal quer saber, e aí, como é que você tá? E é muito interessante isso que você me perguntou, Patrícia, você tá bem? Porque às vezes a pessoa não olha pra mulher e fala, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Você precisa de um ombro, amigo? Você precisa de alguém que te escute? Eu te escuto. Então, às vezes, a mulher não vê isso. Exatamente. Então é muito bom ouvir isso, me perguntar se eu tô bem. Tô bem mesmo. Que bom, tá mostrando, tá demonstrando. O seu sorriso tá demonstrando. Pra gente encerrar esse podcast, que eu sei que você tem consultório daqui a pouquinho, você tem a vida corridinha, acelerada também. Por que você participa de podcast? Por que você gosta de podcast? Por que podcast? Porque eu sou interessante, moderna, inteligente, como você falou. Leonina é Fogo, né? Leonina tem autoestima. Mas é sério, porque o podcast é uma forma maravilhosa de divulgação, é uma visibilidade incrível, é expressar opinião, não é aquela coisa engessada de você como jornalista, aquela entrevista, tem que falar isso, tem que responder isso. É uma coisa mais dinâmica, mais leve, eu adoro. que bom, né? Eu acho incrível. Quer fixar marca, trabalha com podcast. Hoje em dia, hoje é podcast, né? Não tem outra forma de você dizer assim, eu vou investir lá no meu Instagram. Participa de podcast. Outro dia eu ouvi o Pablo Marçal pedindo para participar de uma live com uma determinada pessoa que nem tem tanta assim, visibilidade quanto ele. Né? E hoje é um ícone comunicativo, queira ou não, né? Do digital, sem sombra de dúvidas. E eu falo assim, cara, é ele pedindo, porque ele está entendendo como nós somos mais espontâneos quando estamos dando uma entrevista, conversando. Nós somos mais autênticos quando nós entendemos que tá aí, tá rolando. E nós temos muito mais acesso à conexão através de um podcast do que qualquer outra forma comunicativa. Né? Você vai ter visibilidade na sua rede social? Com certeza, seus seguidores estarão. Mas além de você estar utilizando um outro canal para estar fazendo isso, a tua espontaneidade, a sua comunicação, a sua intencionalidade comunicativa é tão diferente, muda, é uma setagem que a gente faz no cérebro. E é bom demais. Sim, eu adorei. Já fui entrevistada em TV e isso aqui é uma coisa mais libertadora, mais dinâmica, mais alegre, mais de boa mesmo para quem não tem contato com esse mundo ainda. Vai se sentir bem à vontade, principalmente contigo. Muito Que me obrigada. deixou à vontade desde a hora que eu cheguei aqui. Adorei. Obrigada. Então, Minas e Rio de Janeiro, né? Pode contar com a sua audiência. Nós podemos contar com a sua audiência. E Foz do Iguaçu. E Foz do Estamos Iguaçu. aqui. É, isso mesmo. Muito obrigada, Monique, pela grata satisfação. Agora, lembrando, entrevistando você, porque no dia da minha palestra eu não tinha muito tempo de ver todo mundo. Eu tenho uma foto com você agora que eu estou lembrando. Que legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi realmente um prazer. Que bom. Espero que você volte mais vezes, que traga outras pautas, que traga outros conteúdos, porque a gente tem toda hora uma coisa para contar. Sim, muito obrigada. Obrigada, sim. Gente, acabou, tava bom demais, né? Nossa conversa, nosso bate-papo, conhecer gente interessante é assim. A hora passa rapidinho, né? Espero que você tenha gostado e até a próxima edição do nosso Pod Parte. Um forte beijo. Tchau, tchau. Tchau.